Que bom, estou vendo que vocês estão animados, né? Se precisar depois da aula, correr uns 15 km, vocês topam? Em jejum? Vamos ler Romanos 12:1. Eu sou um indivíduo muito chato com esse negócio de horário. Então, eu sei que vocês têm que entrar em sala de aula. Vou botar aqui 10 minutos. 10 minutos, tá bom, pastor? Vou botar aqui então. E em 10 minutos eu paro a meditação. Romanos, hoje nós vamos falar sobre, nós cremos nos remédios de Deus. Então, deixa eu ler o verso que está sugerido aqui. Romanos 12, verso 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amigos, vamos bater um papo agora sobre os 8 remédios naturais, ou os 8 remédios de Deus, ou podemos chamar isso das 8 marcas daqueles que amam a sua saúde. Eu não sei se alguém aqui já leu um best-seller famoso de um autor aí chamado Stephen Covey, chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Alguém já leu aqui? É um livro bacana e, é claro, vendeu muito. Mas hoje nós vamos bater um papo aqui sobre as 8 marcas das pessoas que mais vivem no planeta Terra. Ou seria as 8 marcas da longevidade. Um estudo nos Estados Unidos mostrou que os adventistas de Loma Linda vivem em média 11 anos a mais que o restante, beleza, meu amigo? Que o restante da população. E é claro, os adventistas de Loma Linda têm uma característica diferente. E qual é? Eles acreditam e praticam as 8 marcas da longevidade. Em 1863, Ellen White teve uma série de visões que viria a impactar a cosmovisão dos adventistas do sétimo dia sobre o assunto da saúde. E anos depois, em 1905, a igreja organizou aquilo que, na verdade, uma compilação com todos os escritos de Ellen White até então sobre o assunto da saúde e que recebeu o nome de A Ciência do Bom Viver, que nós temos até hoje, né? E, posteriormente, no ano 1926, a igreja organizou mais um livro, que na verdade é uma compilação também, só que agora somente sobre questões de alimentação. E como é que ficou chamado o livro? Conselhos sobre o Regime Alimentar. E, queridos, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, porque Ellen White, ela resume bem a sua cosmovisão de saúde através dos 8 remédios naturais, que ela mesma fala. E quais são eles? Vamos relembrar aqui? Alimentação saudável, exercício físico, água, repouso, ar puro, né? Luz solar, temperança ou abstinência, né? E o outro, confiança. Vocês estão afiados, né? Estou vendo que os professores aqui estão tinindo. Eu não quero me demorar, estou olhando aqui o relógio, eu não quero me demorar falando aqui dos benefícios dos 8 remédios. Afinal de contas, a Adventista do sétimo dia doutor no assunto, né? Aliás, nós até temos um certo orgulho, né, de falar desse assunto, porque nós patenteamos essas 8 marcas, afinal de contas é uma visão riquíssima, que na verdade Ellen White, ao apresentar isso, ela estava mais de 100 anos à frente da sua geração, né? E nós adventistas, nós não precisamos de uma aula sobre os benefícios dos 8 remédios. É ou não é verdade?
A gente sabe que exercício físico faz bem, né? Exercício físico eu falo, aquele que soa, né? Que tem gente que vai caminhar e se ilude, né? Chega em casa, eu fiz uma caminhada, você suou. Você, quando estava caminhando com o nariz, porque se você caminhou com o nariz, não é exercício físico. Você tem que caminhar com a boca, né? Quando você abrir todas as válvulas e chegar suado em casa, aí você fez atividade física. Né? Mas vamos lá. Eu vejo que os adventistas do sétimo dia, a dificuldade deles não é saber sobre o assunto. Nós sabemos de qual é salteado. A dificuldade dos adventistas do sétimo dia no Brasil é praticar isso. Nós não somos uma referência de saúde no Brasil. Nós somos uma referência da teoria. As pessoas admiram, né, o que nós ensinamos, mas não é uma característica dos adventistas do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia, eles pouca diferença das pessoas aí do mundão, né? Vai no mercado, você olha o carrinho do adventista e o carrinho do filisteu, a diferença é que não tem cerveja nem carne de porco, o resto, né? Então, eu não quero me demorar sobre essa questão dos benefícios dos 8 remédios. Eu vou me demorar um pouquinho, se vocês me permitem, falando um pouquinho sobre como você de onde arrancar motivação para você ser uma pessoa disciplinada. Quando eu falo disciplinada, alguém que vive isso aqui e é feliz, né? Afinal de contas, vocês vão concordar comigo que quando a gente senta numa churrascaria e você traz ali aquele cupim assado, pingando ali, um copo de refrigerante bem gelado, fica difícil de esboçar outra reação diferente do que atacar. É ou não? Então, eu quero desafiá-lo aqui e dar uma dica de onde você arrancar a motivação. Porque você vai concordar comigo que, por incrível que seja o seu cérebro, a sua personalidade, eles não são suficientes para produzir aquela motivação que a gente precisa, sabe? Aquela motivação para você executar na rotina, porque a rotina é braba, não é? É um negócio de doido. Em uma hora, você vai perder, né? Aquela coisa, chega em segunda hora e você... Então, de onde você vai arrancar motivação? Olhando esses 8 remédios, qual seria deles a peça, né? Qual seria a peça-chave, a peça mágica, que se você começar por ela, as outras vão se encaixar. Eu vejo que muita gente começa com alimentação. Não, vou mudar e tal, e daqui a pouco, cadê? Voltou, ficou pior que era antes, né? Aí, não, outros começam com exercício físico. Se empolga, vai lá e paga 6 meses na academia, bora lá e tal. Daqui a pouco, volta a ganhar peso e não consegue. Então, a minha sugestão aqui, para aqueles que não querem viver o efeito sanfona, aquela coisa, você vai e volta, né? Ser constante, ser uma pessoa disciplinada. Eu não tenho dúvida, queridos, que o caminho é começar com o remédio chamado confiança em Deus. E claro que isso aqui dá um sermão, mas eu vou dizer o seguinte para vocês. Quando eu falo confiança em Deus, estou falando daquela experiência de você produzir um grande momento com Deus todo dia. E como é que o adventista produz isso? Olha, o adventista do sétimo dia, ele tem uma rotina interessante, né? A comunhão do adventista, ela é basicamente o seguinte, ó, se tem 40 minutos de comunhão, 35 é lendo ou refletindo, 5 minutos máximo orando. Então eu desafio você a viver essa dimensão da oração com profundidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu era um indivíduo muito pessimista quando eu era adolescente. E eu tomei uma decisão na vida. Ninguém vai orar mais que eu. Então eu tenho um horário de oração ali. E queridos, vocês já ouviram falar sobre esse assunto, já ouviram rios de sermões sobre isso, mas eu estou aqui para ratificar essa verdade, que você não vai encontrar uma fonte de inspiração, de motivação para levantar cedo, ou para você sair com brilho nos olhos, para você deitar sorrindo, levantar dando risada, para você peitar em você mesmo, nas suas paixões, e você ser uma pessoa disciplinada. A fonte chama-se oração. Então tenta inverter, ao invés de você fazer 40 minutos, você fazer 35 de leitura e 5 de oração,
E olha que 5 é muito, tem gente que não ora 3 minutos, é aquela oração formal. Você nunca vai ser uma pessoa que tem no interior uma força extraordinária. Não vai, é um crente comum. Para você ter uma fonte extraordinária, produza um grande momento com Deus todo dia, rompa com a formalidade da oração e tenta fazer metade. É 20 minutos de leitura, 20 minutos de oração e vai aumentando isso. Eu garanto para você uma coisa, querido, que você vai conseguir arrancar essa motivação e você não vai precisar de fontes externas. Você vai conseguir executar. Você vai peitar em você mesmo. E você vai viver essa disciplina, né? E vai ser feliz, porque às vezes você até consegue ser um cara disciplinado, mas infeliz. Porque afinal de contas as motivações, elas governam a nossa vida. E se a motivação é errada por trás da coisa certa, você faz, mas não é feliz. E a vida é curta, como dizia Benjamin Disraeli, a vida é muito curta para ser pequena. Né? Então, que Deus nos abençoe, está feito o desafio. Agora são 10 minutos, eu vou parar, vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, agradecemos a oportunidade de mais um dia. Pedimos que nos conduza hoje e nos ensine, Senhor, a buscar dessa fonte inesgotável que é o Senhor, o teu poder, inspiração, motivação, força para executar aquilo que nós conhecemos. Abençoe a rotina de todos e todas em nome do Senhor Jesus. Amém.